Colunista do dia na Rádio Observador, com a politóloga, a cientista política e colunista do Observador, Mafalda Pratas Fernandes. No último artigo de opinião que publicaste no Observador, falavas sobre os erros das sondagens. A votação em Donald Trump surpreendeu novamente. Esta questão das minorias que acabaram a votar em Trump surpreendeu toda a gente? Bem, na verdade as sondagens já indicavam claramente um apoio de Donald Trump maior entre as minorias, nomeadamente entre os hispânicos e os negros, e aliás foi por isso que se publicaram tantas histórias sobre isso na imprensa americana antes da eleição, e portanto nesse aspecto eu acho que essa tendência foi bastante bem captada pelas sondagens. O que poderá ter sido mal captado foi de facto a vitória de Donald Trump, principalmente nos estados não competitivos, portanto nos estados onde há menos sondagens também, estados que são, por exemplo, estados democratas clássicos, como Nova York, Nova Jersey, Maryland, etc., Illinois, onde de facto, ironicamente até, Kamala Harris perdeu mais em relação a Joe Biden do que nos estados, digamos, fulcrais, Michigan, Wisconsin e Pensilvânia. Nesses estados também houve um erro ligeiro, no entanto, nesses estados o erro foi menor. Eu diria que se é verdade que desta vez as sondagens falharam bastante menos do que das vezes anteriores com Donald Trump, também é verdade que falharam sempre na mesma direção, isto é, todas as sondagens que falharam para subestimar Donald Trump e não para o sobreestimar. Esse problema terá de ser resolvido mais uma vez nas sondagens, e é sempre mais difícil de resolver em anos presidenciais do que em anos de eleições intercalares, mas não creio que, creio que desta vez as sondagens, sim, deveriam ter dado Donald Trump provavelmente mais 2 em alguns estados quando deram empatado, ou mais 1, mas acho que não é propriamente por aí que há a principal diferença. O que é que falhou na campanha de Kamala Harris, que até tentou dar resposta à questão da economia, que nós sabemos que é tão importante para o povo norte-americano? Sim, não, eu acho que a campanha de Kamala Harris foi uma campanha, digamos, não extraordinária, mas também não cometeu grandes erros. O principal erro, se podemos chamar erro, ou se calhar era inevitável, foi de facto o não distanciamento suficiente em relação à administração Biden, mas visto que ela é a vice-presidenta em funções, seria sempre um bocadinho difícil. Ela poderia, enfim, quando foi perguntada, ela disse que não faria nada diferente, depois tentou emendar, mas é sempre difícil porque depois essa frase ficou, não é? E não faria nada diferente em relação a Joe Biden, e eu percebo, ela provavelmente na altura quis por lealdade dizer eu não faria nada diferente, mas agora no futuro eu vou ser diferente. Mas devia ter dito algo mais contundente e ter dito eu teria lidado com a inflação de forma diferente, eu teria feito esta e aquela medida. Depois, também acho que a campanha, apesar de tudo, não foi muito capaz de estabelecer na mente dos eleitores que estratégias específicas é que Kamala Harris tinha para resolver os problemas, nomeadamente do custo de vida, de inflação, de construção de habitação, etc. Nesse aspecto, eu acho que a campanha se focou um bocadinho, talvez demais, em demonizar Donald Trump, e é sempre uma estratégia que, obviamente, consegue sempre captar alguns eleitores, mas não chega para ser uma estratégia maioritária, especialmente neste contexto, que era um contexto muito difícil para o candidato incumbente, e nós temos que nos relembrar que os níveis, por exemplo, de aprovação presidencial que tínhamos em junho, em julho, em agosto, fariam prever, segundo, digamos, os níveis históricos, que o candidato presidencial democrata teria menos 3 pontos percentuais a nível nacional do que o candidato republicano. Por outro lado, também temos que ver que, por exemplo, em quase todos os países onde houve eleições desde 2021, os incumbentes foram fortemente penalizados, porque mesmo que a inflação já esteja a reduzir, as pessoas não comparam simplesmente, bem, qual é que foi a inflação nos últimos meses? As pessoas comparam em relação aos últimos 4 anos como um todo, e nesse aspecto sentem que perderam poder de compra, mesmo que os salários nominais tenham aumentado e mesmo que a economia americana esteja melhor do que qualquer economia europeia.
Mas claro que os eleitores americanos não estão propriamente preocupados como é que estão as economias europeias ou se estão melhor que as economias europeias. Estão preocupados consigo próprios e acham que, de facto, estes 4 anos não foram bons para o seu nível de vida. Mafalda, e como é que fica o Partido Democrata com um presidente que está de saída e com 81 anos e uma candidata que perde desta forma para Trump? Qual é que é o caminho? Sim, eu creio que o caminho do Partido Democrata tem que ser, evidentemente, o de, portanto, obviamente, agora nas próximas eleições intercalares terá uma oportunidade para reconquistar a Câmara dos Representantes e o Senado. Isso é sempre importante porque acaba por causar alguma, digamos, obstrução, algum controlo à agenda de Donald Trump nos últimos 2 anos do mandato, mas depois o mais importante, sem dúvida, é pensar em qual será a estratégia presidencial. E, em particular, nesta questão étnica. E o que eu quero dizer com isto é o seguinte, durante muitos anos a ciência política americana referiu sempre que o Partido Republicano era um partido ideológico, no sentido em que tinha preferências em relação à economia, em relação aos valores, em relação à política externa e atraía os eleitores por causa disso. O Partido Democrata foi menos ideológico e sempre tentou agregar eleitores muito mais baseado em, por exemplo, características demográficas e étnicas, mesmo que eles depois entre si fossem ligeiramente discordantes e causassem algumas tensões. O problema disso é que com a integração gradual de imigrantes, obviamente mais e mais imigrantes, inclusive de imigrantes muitas vezes que já estão há muitos anos nos Estados Unidos, de imigrantes de filhos de segunda geração, o que é natural que aconteça é que esses imigrantes sejam integrados, digamos, na comunidade política como todos os outros. E, portanto, o que nós observámos nesta eleição foi que, essencialmente, os eleitores da comunidade hispânica basicamente tiveram uma convergência com os eleitores brancos e, portanto, foi cerca de... Ambos ficaram mais ou menos divididos metade para Kamala e para Trump. Os hispânicos ainda favoreceram ligeiramente Kamala. Os brancos favoreceram ligeiramente Trump, mas no essencial é um eleitorado que está, quer o eleitorado branco, quer o eleitorado hispânico, que está dividido 50-50. E, a meu ver, isso é positivo, ou seja, é bom, mesmo que nós não concordemos com as políticas de Donald Trump, é bom que 2 coisas tenham ocorrido. Em primeiro lugar, que ele tenha ganho o voto popular, porque isso confere uma legitimidade democrática muito superior à que ele tinha no primeiro mandato e também confere até alguma... esperança, digamos assim, dentro do Partido Republicano, que não se tem de contestar eleições para ganhar eleições, pode-se ganhar de forma maioritária, perfeitamente legítima, e, em segundo lugar, e mais importante, que se transformem também numa coligação multiétnica que atraiam pessoas de qualquer que seja a sua etnia, por causa das ideias. E é preciso ver que muitos desses hispânicos que votaram em Donald Trump, de facto, estão mais próximos do ponto de vista das suas opiniões políticas de Donald Trump do que do Partido Democrata. Ou seja, agora a distância para quem votaram foi inferior à distância quando eles votavam para os democratas. Muitos deles são eleitorados principalmente na Flórida e no Texas, geralmente mais conservadores do que o eleitorado branco que vota no Partido Democrata em termos de valores, em termos de coisas como o crime e a segurança, em termos de coisas como o aborto e o papel do género. São geralmente eleitorados mais conservadores, são também geralmente eleitorados, a parte do eleitorado, a metade do eleitorado que agora vai passar, acho eu, a votar no Partido Republicano, é um eleitorado também, muitas vezes que, por exemplo, nesses 2 estados tem muitos negócios pequenas e médias empresas na Flórida, no Texas e que, portanto, quer saber do ambiente, digamos, empresarial e de impostos mais reduzidos em relação aos seus negócios e, portanto, nesse aspecto tem todo o sentido que vote no Partido Republicano e em Donald Trump. Se calhar o que choca muita gente é um bocadinho esta ideia de que, bem, como é que um imigrante depois vota em Donald Trump? Mas isso não é chocante por 2 razões. Em primeiro lugar, porque quem já está legalizado não tem propriamente a temer com esse tipo de políticas de imigração mais restritiva. E em segundo lugar, porque muitas vezes as pessoas pensam bem, ele só vai atrás dos imigrantes ilegais ou dos imigrantes maus que cometeram crimes e eu, como sou, digamos, um cidadão de bem, que estou legal, esse discurso não se aplica a mim. Eu tenho um estatuto igual ao de qualquer outro cidadão e, portanto, vou votar baseado na minha ideologia. E o que o Partido Democrata tem que pensar é como
voltar a ser uma coligação maioritária, não necessariamente reconquistando esses hispânicos, mas reconquistando alguma fatia do eleitorado por propostas políticas. E eu acho que isso tem que ser o fulcral, é que propostas políticas é que vão atrair uma coligação maioritária. Trabalho de reflexão agora para os próximos tempos. Mafalda Pratas Fernandes, obrigado pela disponibilidade para te juntares a nós nesta edição do Colunista do Dia.